Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. Virtual News. Virtual Notícias. Traz a informação. Virtual News. 10 horas mais 8 minutos, um bom dia para você. Começa agora o Virtual News desse dia 31 de maio de 2023. Um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. E um bom dia especial a você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. Começa agora o espaço mais democrático na rede mundial de computadores, a tecnologia sempre a serviço da informação e do entretenimento. Para quem aniversaria hoje, parabéns, tudo de bom, Deus abençoando a sua vida hoje e sempre. 10 horas mais 9 minutos, participando do programa, nosso amigo Heitor Sanzuro Neto, doutor Heitor, que estava de férias nas Bahamas, curtindo um pouquinho, passou também por Cancún depois, ficou ali, né, aproveitando as férias, né, entre as Bahamas e a capital paulista. Bom dia, Márcio, bom dia, Maria Clara, bom dia, ouvintes da Rádio Virtual. Mais uma vez um prazer estar aqui, poder participar desse programa. Maravilha. 10h09, Maria Clara nos controles eletrônicos. Bom dia, Maria Clara. Heitor, vamos às matérias, né? Vamos. Nesta manhã de quarta-feira, chuvosa de quarta-feira e com um friozinho. Dia do desafio. Acho que o desafio hoje foi sair da cama, com certeza. Já tem que começar como desafio. 10h10, vamos para as matérias desta quarta-feira. Principais notícias desse dia 31 de maio de 2023. Lula pede união na América do Sul, mas Venezuela volta a provocar divisão. Jornalistas são agredidos durante entrevistas de Maduro em Brasília. Petrobras estuda retomar investimentos na Venezuela, na Bolívia e na Guiana. Deltan Dallagnol é intimado a depor na Polícia Federal. Bloqueio orçamentário afeta recursos de 6 ministérios. Secretaria Estadual de Saúde investiga a primeira suspeita de gripe aviária em humano no Rio Grande do Sul. Pacheco promete esforço para aprovar MPs próximas do fim da vigência. E o CAI aprova oferta de procedimentos estéticos reparatórios pelo SUS. Essas são as matérias que nós vamos estar falando aqui durante o programa de hoje. Mas agora vamos ver aquelas matérias que não podem, né, deixar de ser ditas, para não passar em branco. Vamos lá. Para não passar em branco, Rússia retira crianças de zonas da fronteira com a Ucrânia alvo de bombardeiros. Lula veta pensão vitalícia a soldados que lutaram na Guerra de Suez, no Egito, nos anos 1950. Sem maioria no Congresso, o governo assiste a 7 MPs perderem validade nessa semana. Polícia Federal contrapõe inversão de Damares sobre avião com maconha que pertence à igreja do tio da senadora. Prazo para a declaração do imposto de renda se encerra nesta quarta-feira. STF retoma julgamento de Collor e deve decidir sobre pena nesta quarta-feira. Alguma delas, Heitor? Alguma delas chamou a sua atenção a mais? A do Collor, né? A do Collor. Já teve a condenação, agora é a pena que é. Agora vai ser, ele foi, das condenações que ele foi imposta, né? Me parece que foram 2, as outras foram absolvidas, né? E agora teria que ver a pena que vai ser imputada a ele, né? O prazo. O prazo, né? Prazo e aí começa aí começam os recursos, né? Porque tem que esperar o trânsito em julgado da ação, quer dizer, não sabemos qual é a probabilidade de tempo que ele vai pegar de pena, né? Mas enquanto tiver a oportunidade, ele vai recorrendo. Eu falava em 20 anos, doutor, mas isso tudo tem uma composição e depois vem todos os recursos até transitado em julgado. É isso mesmo. E aí segue para prisão ou não. Vamos aguardar, né? O ex-presidente também é senador,
Fernando Collor de Mello. E chama a atenção também o caso da Damares, né? O caso da Damares aí que, na verdade, era uma operação já da Polícia Federal em cima dessa questão que já vinha sendo monitorado e tudo mais, guardar os desdobramentos. Então, ninguém foi preso. No caso aí do avião que o piloto não sabia, e a encomenda foi feita, acho que era peças de máquinas que tinham dito que estavam sendo transportadas. Vamos aguardar, né? Aguardar para saber. Daqui a pouco aparece mais alguma coisa. Espera investigações, né? Da Polícia Federal. 10 horas mais 13 minutos e vamos às matérias desta quarta-feira. Lula pede união na América do Sul, mas Venezuela volta a provocar divisão. Pela primeira vez em quase uma década, os dirigentes das nações sul-americanas se encontraram para discutir projetos de cooperação e tentar repor a integração regional depois que a Unasul naufragou em meio às mudanças políticas nos países. Entretanto, críticas ao governo ditatorial da Venezuela, principalmente depois da fala do presidente Lula em defesa de Nicolás Maduro, deram um tom no encontro. O presidente do Uruguai, Luiz Lacalle Pou, evidenciou o peso das divisões que permanecem na região. O líder de centro-direita criticou a defesa que Lula fez a Nicolás Maduro, quando o presidente brasileiro assegurou que as denúncias de autoritarismo na Venezuela eram resultado de uma narrativa. Fiquei surpreso quando se falou que o que acontece na Venezuela é uma narrativa, disse Lacalle, durante seu discurso perante Lula e os demais dirigentes presentes, que transmitiu ao vivo em suas redes sociais. O pior que podemos fazer é tapar o sol com a peneira. Vamos dar à Venezuela o nome que tem e ajudar, afirmou o presidente uruguaio, que classificou Maduro como ditador. Gabriel Boric, chefe do Estado chileno, assinalou que a situação venezuelana não é uma construção narrativa, mas uma realidade séria. Os direitos humanos devem ser respeitados sempre. Boric também concordou com um apelo reiterado de Caracas ao pedir aos Estados Unidos e à União Europeia que retirem as sanções que pesam sobre Maduro e seu governo. Maduro, por sua vez, respondeu indicando que esses países têm uma visão e a Venezuela outra. O mais importante é que houve um debate, afirmou, anunciando uma nova fase de integração sul-americana. As mesmas exigências que o mundo democrático faz à Venezuela não faz para a Arábia Saudita, disse Lula na entrevista coletiva. Também estiveram presentes o argentino Alberto Fernandes, o colombiano Gustavo Petro, o paraguaio Mário Abdo Benítez, e o equatoriano Guilherme Lasso e o boliviano Luiz Arce, e o guianiense Ifan Ali, e o surinamês Chan Santorque. O Peru, por sua vez, esteve representado pelo seu chefe de gabinete, Alberto Otárola. O encontro foi concluído com a declaração consensual em prol de fortalecer a integração para enfrentar os desafios compartilhados e aumentar o intercâmbio comercial e os investimentos, mas sem acordos concretos. Também foi criado um grupo de trabalho formado pelos chanceleres dos 12 países, que deverão se reunir em 120 dias para analisar os avanços. Bom, G7 lá, e está o pessoal juntando aqui para se discutir. Essa Unisul, que já vem se debatendo, sai um, sai outro, poucos é que permanece, o Brasil também saiu, não fez parte e tudo mais, mas o que chamou a atenção foram as declarações envolvendo a Venezuela. Não dava para ser diferente, né, então? Assim, eu particularmente acho que foi uma forma de querer agradar, eu acredito que seja isso, a Venezuela, o Maduro, mas assim, meu ponto de vista, acho que foi um pouco de felicidade. Porque assim, as narrativas, se ele fala que é uma narrativa, não é uma narrativa, isso está mais do que concreto. É uma realidade. Né? É uma realidade. O próprio povo, a gente vê tentando cruzar a fronteira da Venezuela para o Brasil, não se trata de uma narrativa. E você vê a contestação, apesar que também esses países agora são de direitas, né? Tanto o Chile quanto Uruguai, né? Uruguai. Então, até o posicionamento do presidente do Uruguai foi aquele posicionamento feito no momento, né? Dizendo que aquilo não se tratava de uma narrativa, mas que ele considerava totalmente absurda. Mas eu também gostaria de fazer um ponto aí, porque o Lula também ele fala uma coisa que é correta também, né? Quer dizer, a Venezuela o pessoal critica, e a Arábia Saudita?
Então, assim, você entende, assim, há felicidade na fala do Lula e infelicidade. A infelicidade, no meu ponto de vista, foi essa da narrativa, que aquilo não estaria acontecendo, não sei o quê. Mas se você for pegar, a gente tem que colocar numa balança, e o que ele falou também é verdade. Porque, veja bem, você vem critica, todo mundo critica, faz sanções contra o povo venezuelano, contra a Venezuela, né? E a Arábia Saudita? Assim, ele colocou a Arábia Saudita num bolo que não precisava, né? Não, já teve uma repercussão negativa, né? Então, já trouxe para um bolo que não precisava. O soneto ficou né, sim, mas assim, vamos assim, tem coerência do que ele está falando. Mas aí eu não sei se no mundo político a coerência tem uma outra formatação, Heitor, porque um presidente trabalhista, de um partido trabalhista, que vai a um país comunista, onde as leis trabalhistas não são respeitadas e fica como parceiro comercial, é algo surreal também, né? Então a gente... Mas aí você falou, né? Isso é política, né? É política, então, assim. Para defender a Venezuela, você trouxe a Arábia Saudita para o debate também. Márcio, o que eu percebo hoje é que o presidente Lula, o presidente Lula, nesse terceiro mandato dele, é totalmente adverso situações do que foram o primeiro e o segundo mandato dele, né? Só ver esse negócio de WhatsApp, meios de comunicações, ele faz um comentário aqui. O que demorava 2 dias, chega então em 2 segundos, né? ou nem chegava, chega em segundos. Hoje qualquer pessoa no campo que tem um WhatsApp já está tomando conhecimento. O Biden está lá, o Lula falou o quê? É verdade. É isso? É mesmo? É verdade. Ele falou da questão de sanção dos Estados Unidos, que na verdade a guerra mata só soldados. Mas o soldado morre na guerra. Mas a ponderação no bloqueio morre, nas sanções morrem todo mundo, né? Mas na guerra só soldado. E aí vem aquela outra, já vim com a matéria lá atrás vetando a prisão vitalícia dos soldados. Mas a ponderação do presidente do Chile ela é bem sensata, né? Ela critica a fala do presidente quando se fala de uma narrativa, mas também com relação às sanções, né? Que estaria prejudicando, você para sancionar aquela pessoa, aquele presidente, mas automaticamente também está trazendo uma série de prejuízos também. Sim. Para o povo, né? Ele comenta sobre ajuda, precisamos ajudar. Mas quem precisa dar a primeira iniciativa é a Venezuela. Você vai ajudar de que forma um ditador? Salvo se ele começar realmente a se tornar um democrata em um processo democrático. Eu acredito que todos os países, não só a América Latina, mas todos os países, as sanções vão cair, a aproximação vai acontecer, né? E a Venezuela volta a figurar com grande importância no cenário mundial, né? Não é verdade. Vai depender deles, né? Não depende de ninguém aqui, só dele lá. E não para por aí, vamos a mais uma matéria. Jornalistas são agredidos durante a entrevista de Maduro em Brasília. Jornalistas que cobriam a reunião dos líderes sul-americanos em Brasília foram agredidos por seguranças brasileiros durante uma entrevista coletiva improvisada do ditador da Venezuela, Nicolás Maduro. O líder do país, caribenho, foi o último chefe estrangeiro a deixar o Itamaraty na noite desta terça-feira, dia 30, e parou para fazer declarações à imprensa quando dezenas de jornalistas se aproximaram para ouvi-lo. Ao deixar o local, ele seguiu respondendo às perguntas, momento em que as agressões começaram a ocorrer. Ao menos 3 jornalistas relataram agressões. Um repórter de TV afirmou ter recebido um soco. Outro repórter foi arrastado pela roupa e depois imobilizado. E uma terceira disse ter sido empurrada por um dos seguranças. Pouco depois do ocorrido, o Itamaraty lamentou o episódio. O Ministério das Relações Exteriores lamenta o incidente no qual houve agressão a profissionais de imprensa ao final da reunião de presidentes da América do Sul. Providências serão tomadas para apurar as responsabilidades. Se a moda pega, tá bom, né? Já reclamamos aí, a imprensa sempre reclamou do Bolsonaro que estava correto. E agora vem de fora, catira e papo, tudo velado, é isso? Mas assim, essa matéria é interessante, né? Mas quem são esses seguranças? Do presidente, do pessoal do presidente. Do pessoal? Do pessoal do presidente, a segurança pessoal dele e também
da GSI, né, ali, da segurança ali. Porque pelo que eu tenho conhecimento, lógico que ele vem com segurança dele, mas quem faz a segurança externa, né, para a localização seriam seguranças brasileiros, né? Seguranças do evento em si, porque também assim, tem seguranças pessoal de cada presidente. De fato que eles até comentam que existe essa divergência, mas fica meio assim, mas quem é que praticou? Como isso porque aconteceu ali não tá nessa falando. madrugada agora, né? Isso é recente, aconteceu ontem, né? Então hoje deve começar a aparecer, isso vai tomar conta, já faz parte, né? Já, até a Associação dos Jornalistas já se manifestou. Isso. Então vai vir à tona aí o que acontece. Deve ter câmeras filmando, deve ter filmagem. Com certeza tem jornalista, tem câmera, tem imagem. Então vamos ver o que aconteceu aí. Quer dizer, saída triunfal, né? Prato cheio, né, para a oposição. Prato cheio. Que nem você acabou de falar, né? Reclamavam tanto do Bolsonaro, né? E agora. Não pode deixar barato, não. Saída triunfal. 10 horas, mais algum comentário a respeito? Não. Vamos aguardar. Não, é que assim, a matéria ela vem, mas assim, você não tem noção do que é. Não tem tudo ainda, né? E outra coisa, não vai ficar só os seguranças do presidente venezuelano. Deve ter algum segurança, mas de quem partiu essas agressões? Tem dos dois lados. Sim, porque é obrigado, lógico. O grupo ali do segurança, acho que acredito que aquela forma de chegar um pouco mais aproximado, como foi improvisado, aí eu falo, né? Até o medo de algum atentado, alguma coisa. Você sabe que você está na baila. Você sabe que você estava proibido de entrar no país. Você entrou no país, né? Foi liberado, foi feito todo um trabalho para que você recebesse você no país. Você sabe que teu país tem muita gente atravessando a fronteira, venezuelanos disparados por todo o Brasil. Verdade. Você tem que imaginar que em algum momento você vai ter que falar com a imprensa. E o improvisado foi o pior deles, né? Então faltou um pouco aí de, sei lá, né? Acho que tem jeito, vamos ter que dar a questão do Brasil é muito mais delicada, eu vou ter que dar uma entrevista coletiva lá. E aí sai no improviso, o que dá é isso, né? Muita gente, pouco espaço. 10 horas mais 24 minutos, vamos a mais uma matéria. Petrobras estuda retomar investimentos na Venezuela e na Bolívia e na Guiana. A Petrobras tem planos para retomar seus investimentos na Bolívia, Venezuela e Guiana. O presidente da estatal, João Paulo Prats, disse nesta terça-feira, em encontro com o presidente boliviano, Luiz Arce, que a empresa deve buscar novas oportunidades de negócios na exploração de gás e na transmissão energética. Estamos preparando a Petrobras para uma nova fase em refino. Queremos revisar países vizinhos como Bolívia, Venezuela e Guiana. E debatemos alguns pontos com os termos contratuais, novas potencialidades de exploração de gás e a preparação de empresas para a transição energética, disse em nota. Prats afirmou que as empresas que têm o Estado como sócio majoritário, como a Petrobras e a boliviana YPFB, são necessárias para a transmissão energética no mundo. Só vou recordar aqui, Bolívia, refinaria estatizada. Refinaria de gás estatizada na Bolívia. Houve toda uma repercussão mundial, houve um processo internacional nisso e tiveram que arcar com as responsabilidades e consequências. Quer dizer, nós estamos começando a discutir com um país que estatizou uma unidade da Petrobras, que foi construída lá justamente para que o Brasil utilizasse o gás. Houve toda uma formatação aqui para você ter esse trabalho e aí de repente estatizou. E a dificuldade depois do relacionamento do consumo foi enorme. E agora a Petrobras diz que, vamos voltar a conversar? Heitor. É difícil. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Não é a Guiana Francesa, né? Com certeza não. Não é. Não disse. Não, essa não é, porque é tipo de exploração de petróleo que a própria Petrobras tem interesse em fazer, né? Que parece que foi boicotada e tudo. A Guiana Francesa não teria, porque traria uma série de prejuízos ali para a manutenção da vida
Porque apesar dela ficar não sei quantos quilômetros, quase 500 quilômetros, qualquer vazamento que houvesse em alguma das perfurações, que se eu não me falha a memória serão 13 poços, traria uma série de consequências para o meio ambiente. Na Guiana Francesa, porque isso está sendo discutido também na Foz do Amazonas. Isto. E aqui o IBAMA falou também não. Isso. Então é outra Guiana, então. Não é a francesa, estou com certeza. Então tá aí, Venezuela... Venezuela, Bolívia, Venezuela, né? E a Guiana. Então tá aí a situação. O que me chama a atenção é essa questão da retomada em relação à Bolívia, do qual a Petrobras foi estatizada. Então, me lembro que Evo Morales chegou lá, começa tudo de novo, depois vai lá desapropria tudo, né? Construiu tudo. Não, agora é minha. Não, mas assim, a experiência que já foi passada, pessoa que deve estar indo lá, o corpo, para poder discutir, deve ser diferente, já sabendo do que aconteceu a primeira vez, né, Márcio? Também temos que dar um pouco de credibilidade, né? Sim, não só criticar. Não. Para você acertar, você tem que errar, né? Sim, então, você não vai imaginar que isso iria acontecer. É uma coisa muito séria. Então a Petrobras já está indo com os barris de molho. Minhas barbas, barris de molho. 10 horas mais 28 minutos. Vamos a mais uma matéria. Deltan Dallagnol é intimado a depor na Polícia Federal. O deputado Deltan Dallagnol, do Podemos, do Paraná, foi intimado ontem para depor perante a Polícia Federal na sexta. O expediente da intimação diz que o motivo do depoimento é o termo de declarações de que a ordem veio da coordenação de inquérito dos tribunais superiores. A intimação chega no mesmo dia em que o deputado apresenta recurso contra sua cassação no Tribunal Superior Eleitoral. Ele disse em entrevista ao programa Roda Viva, na TV Cultura, na noite da segunda-feira, que iria opor embargos de declaração contra a decisão que cassou seu mandato, ao mesmo tempo em que recorreria perante a mesa diretora da Câmara, responsável pelos trâmites de cumprimento da decisão do TSE. Um dia depois de sua cassação, o juiz Eduardo Apio, que esteve à frente dos casos da Lava Jato na Justiça Federal de Curitiba, determinou a intimação de Dallagnol para depor no caso de Rodrigo Tacla Duran, ex-operador financeiro da Odebrecht, que acusa o ex-procurador e o ex-juiz Moro de suspeição no processo. O ministro da Justiça, Flávio Dino, também havia solicitado ao Supremo que abrisse uma investigação sobre o deputado, por causa das declarações feitas sobre a sua visita na favela do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Dino acusa Dallagnol dos crimes de racismo, calúnia e injúria. Eu tive a oportunidade de acompanhar essa entrevista do deputado, né? Deputado Dallagnol no Roda Viva. Surpreendeu. Primeiro pelo preparo e pelas discussões. Não vou colocar aqui o conteúdo, se eu concordo, se é positivo ou não. Mas vale a pena você conferir esta entrevista. Mesmo porque muitas coisas foram ditas sobre o Lava Jato e algumas delas foram colocadas ali, dão uma outra visão sobre o que foi a Vaza Jato, sobre algumas situações e colocações. Então, mostrou-se muito seguro, muito certo e convicto daquilo que estava dizendo, que estava colocando, e lógico, foi sabatinado. E vale a pena conferir. Com certeza tem desdobramentos. A situação que eu vejo, Heitor, e eu sei que você falasse a respeito, é que intimação, isso faz parte, qualquer um pode ser intimado a depor sem problema algum. Isso é regra, ninguém está acima da lei. Muito pelo contrário, por favor, vai se explicar e tudo mais. Mas a situação que eu chamo a atenção é que colocaram tanta artilharia em cima de Dallagnol que se ele voltar ao mandato, ele volta em um tamanho igual ao da presidência da República. A notoriedade que se deu a isso, ele volta como sendo um grande opositor. Mas vamos primeiro aqui falar sobre as condenações. Existe uma condenação, cabe um recurso. Eu acredito que dificilmente vai modificar, como também entrou com o pedido de desembargo na Câmara para poder suspender a decisão, né? Mas isso aí são procedimentos jurídicos que vai ter uma bancada, vai ter o que ser apreciado, né?
Mas, Márcio, com relação a esse outro assunto que você comentou, é verdade, porque eu lembro que há um tempo atrás o Moro até estava um pouco esquecido, aí começaram a falar do Moro daqui, Moro dali, o Moro fez isso, e começa a reaparecer. É a mesma coisa com ele. A partir do momento que você começa a dar ênfase para aquela pessoa, a pessoa vai voltar para o topo e vira realmente numa igualdade, aí de você poder amanhã depois discutir e poder ser ouvido, né? Tanto que tem muita gente que fala que quando a pessoa que tem um pouco de ênfase, deixa ele quietinho lá e não mexe, porque quanto mais você mexe, mais ele cresce. É que nem eu falo. Às vezes vão lá e cutucam o Bolsonaro e só vai fazer levantar. É verdade, só vai. A questão do Daniel só tem duas saídas. Ou ele assume, volta ao cargo, ou então perde o cargo. Não tem meio termo. Não tem não. É um ou outro, é um ou outro. Os argumentos que ele posicionou lá foram muito enfáticos. Mas eu acho muito difícil que seja modificado. O que ele falou em relação a que a tipificação do que foi feito não existe. Uhum. Os caras divergiram da lei, abriram espaço além da lei, uma interpretação que vai além, enquanto deve ser literal. Ele foi uma... Não é convicto na coisa. Você chega naquela situação através de outros comentários, mas não embasado no que é... No ato de fato, na lei daquele fato que concreto. Então, o que ele falou sobre isso, a decisão foi uma decisão que divergiu do que a lei define. E é nisso que nós estamos entrando agora. É verdade, é isso mesmo. E falando a respeito da lei. Quer dizer, entendimento, ele falou de alguns juristas, de alguns ministros que não concordaram com a ação. Não, teve muitos juristas aí, muitos advogados aí ele falou de perseguição. Que acharam que foi perseguição. Tudo isso faz parte da... Agora, o que chama atenção na entrevista é que a todo momento, quando inquirindo o deputado, o ex-deputado, sempre se forçou a questão da Lava Jato. E toda vez que ele falava da Lava Jato, ele falava da condenação do presidente Lula. Então, mais uma vez, a forma de abordagem levava à discussão do processo do ex-presidente Lula, do qual ele mesmo falou que tem muito mais pessoas envolvidas, embora a mais notória seja o atual presidente Lula. Então, tudo isso vem no momento em que você tem um desconforto dentro das casas, né? uma aproximação. Está começando agora um mandato do presidente, uma administração, está começando, está pegando o corpo, está sofrendo aí com algumas derrotas no Congresso, toda uma dificuldade, e aí vem essa cassação e vem toda uma dificuldade atrás disso, e lógico, opinião pública recebendo informações a todo momento. Então, entendo que Daniel ficar cassado, o pessoal vai ficar choroso. Se Daniel volta, está criando aí um ícone, está criando alguém com muita força. E não tenha dúvida, Márcio, é um moço novo, né? Sim. Vamos pegando uma suspensão aí, cassação aí de anos, realmente com o tempo ele ainda volta com uma pessoa nova, né? Sim. Com possibilidade de concorrer. Então, cutucar onça com vara curta, sei lá. É isso que eu falo, quanto mais você fala da pessoa, mais ela cresce, porque ela está em evidência, né? Em evidência. Vamos aguardar agora, né? Depoimento da Polícia Federal, isso tem que depor. Não, isso é procedimento. Tem que depor mesmo, não tem ninguém além que está acima disso, né? 10 horas mais 35 minutos. Vamos a mais uma matéria. Bloqueio orçamentário afeta recursos de 6 ministérios. O Ministério do Planejamento e Orçamento divulgou nesta terça-feira o detalhamento do bloqueio no orçamento do governo federal. 6 pastas foram atingidas, sendo que cidades e transportes tiveram o maior volume de recursos suspensos. O governo fez o bloqueio para cumprir a regra do teto de gastos, após constatar aumento de 24,2 bilhões na projeção das despesas este ano, conforme relatório bimestral da avaliação das receitas e despesas, que orienta a execução do orçamento a cada 2 meses. No total, o bloqueio é de aproximadamente 1,7 bilhão de reais. O Ministério das Cidades teve 691 milhões de verbas bloqueadas, transportes 602 milhões, desenvolvimento e assistência social, família e combate à fome 118,2 milhões, integração e desenvolvimento regional 96,1 milhões, fazenda 93,2 milhões e planejamento 88,4 milhões. O bloqueio é temporário e pode ser revertido nos próximos meses a partir da entrada de mais receita no caixa do governo. Foram bloqueadas despesas discricionárias quando o pagamento não é obrigatório.
Na segunda-feira, 29, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, antecipou os ministérios da Educação e da Saúde às pastas menores serem preservadas do bloqueio. Um dos motivos é evitar o risco de descontinuidade de políticas públicas. Teto de gasto, bloqueio, arrecadação, metas, tá aí. Tá difícil, né? Sem a conta não fecha. A conta não fecha, né? Sem comentários. Tem que bloquear e tirar do combate à fome também. Quer dizer, ó, 5 meses de governo, já na segunda avaliação bimestral, opa, não vai cumprir, vamos reduzir aqui, não dá para ser desse jeito. Lembrando que o orçamento agora é o orçamento aprovado no ano passado. É isso. O orçamento aprovado no ano passado. Não é orçamento feito pelo atual governo, foi feito no governo anterior e que segue agora. Então está essa situação para ver o que realmente pode ser feito, né? Então, vamos aguardar aí, já que a ministra já disse que, opa, está reduzindo, pode reverter. Vamos ver qual o impacto dessa redução, se realmente consegue ser revertida. E aí vem a questão do arcabouço fiscal, dificuldades. Tudo isso no momento de discussão dentro do Congresso. 10h38, sem comentários, Heitor. Vamos para a próxima. Tá o que está escrito ali. Vamos para a próxima. Secretaria Estadual de Saúde investiga a primeira suspeita de gripe aviária em humano no Rio Grande do Sul. A Secretaria Estadual de Saúde confirmou nesta terça que investiga a primeira suspeita de influenza aviária de alta patogenicidade, IAAP, em humanos no Rio Grande do Sul. As avaliações ocorrem com o condutor de uma das embarcações usadas para o monitoramento e inspeção da Lagoa de Mangueira, em Santa Vitória do Palmar, na Estação Ecológica de Taim, ESEC. O piloto teve material colhido e enviado para análise da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, no Rio de Janeiro. Ele e o colega que acompanhavam durante as movimentações diárias estavam isolados na base de apoio à fiscalização de Santa Marta, localizada na própria reserva ecológica. Segundo o chefe da ESEC, Fernando Weber, o trabalhador de aproximadamente 38 anos apresentou sinal de febre, mas não participou da coleta nem da incineração dos animais encontrados mortos. Ele apenas pilotou o barco, estava com todo o equipamento de proteção individual necessário e obrigatório para realizar o trabalho. Ele e o outro colega ficaram na base por precaução, esclarece. Os resultados do exame é esperado para os próximos dias, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. Procedimento, né? Correto. Engraçado, né, Márcio? Porque nunca se ouviu falar que essa gripe aviária pudesse pegar em humanos, né? Sempre vi que não tinha essa relação. Essa situação é agora. Há uma preocupação grande com o plantel de aves do país, né? Porque veio de uma questão de aves silvestres, agora essa preocupação com o plantel do país e toda uma mobilização do Ministério da Agricultura tentando conter e minimizar isso. E lógico, agora com essa questão, possibilidade para humanos, não é para se alarmar, mas a gente observa aí a preocupação e a maneira correta e séria de lidar com a situação, né? Não dentro. Opa, teve febre, tem essa possibilidade, opa, quarentena ali, vamos fazer os exames para ter segurança. Perfeito, corretíssimo. Isso nos deixa mais tranquilos quanto a preocupação e as ações do governo, não, Heitor? Nunca tinha ouvido falar, não. Peguei essa matéria agora e não tinha conhecimento disso. A gente vem relatando essa questão da gripe aviária, né, que os plantéis estão todos aí preocupadíssimos com essa situação, né, que se avança para essa questão, o prejuízo é muito grande. Sem contar que o controle, pode-se perder o controle. Então está aí a preocupação e o caso para ser averiguado. Vamos aguardar o resultado aí. Porque quiser aqui, né? Passe apenas de preocupação. 10h41. Já estão criando vacina? Já? E aí o Maria Clara está com a informação. Já estão criando vacina para a gripe aviária? Perfeito. Aí, uma boa notícia, Heitor. Está em teste em animais, já estão testando em animais. Está aí, ó. A vacina do Covid mostrou que deu para acelerar muita coisa, né? De repente dá para acelerar essa agora, se caso houver um risco maior, né? Apesar que para uma preparação de uma vacina, os especialistas falam que às vezes é de 3 a 4, 5 anos, né? 5 anos. Para se chegar com a garantia total. E o do Covid foi uma situação adversa, né? Vamos ver agora o que vai acontecer. Temos mais uma matéria? Vamos para a próxima matéria. Então confere aí, acho que tem mais alguma coisa. Opa! Isso! Temos mais aqui, Pachecão.
Pacheco promete esforço para aprovar MPs próximas do fim da vigência. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, prometeu um grande esforço para aprovar as medidas provisórias que estão próximas de perder a validade. Em rápida entrevista coletiva na tarde de ontem, Pacheco avaliou a MP da reestruturação administrativa, que trata da organização dos ministérios como muito importante para o país, pois é o DNA, é a essência do atual governo. 7 MPs estão correndo riscos. Vencendo o prazo, deixam de perder a vigência. E a dos ministérios, que está em tramitação, também houve um esvaziamento por parte das atribuições dentro do Ministério do Meio Ambiente e também do Ministério da Guajajara, né? Dos povos indígenas. Então, tem essa preocupação. Já pediram para o governo vetar algumas coisas, ter tirado do Ministério dos povos indígenas a questão de demarcação de terras, isso vai para o Ministério da Justiça. Tiraram essa questão do IBAMA quanto ao cadastro rural e também de águas. Então tem toda uma divergência aí, Heitor. E, lógico, se não correr a votação, com a votação, a MP perde. Mas para correr com a votação tem que se ter certeza de que se vai ganhar. E o governo anda enfrentando dificuldades. No Senado não está tendo muita dificuldade, né? Agora na Câmara a situação está complicada. Tá complicada. O Centrão ali é que está dominando, né? Está dominando, né? Haja emenda, né? Haja garantias, né, Márcio? Então, o Lula disse que há um tempo atrás queria entrar em campo, né? Que ia entrar nas articulações e tudo mais. O pessoal estava reclamando que ele está viajando muito e está deixando com assessores, né? Para resolver essas situações. E o pessoal começou a falar, vai lá porque o presidente é você, e o pessoal gosta de ouvir você, não quer falar com o assessor do presidente. Chefe, tem a caneta na mão, né? A caneta é dele, né? Então a caneta está na escrita dele. Então, concordo, né? Não. Opa, assunto importante, bora falar com o Papa, não, o cara vai falar direto com Deus. Fala em Papa, ele ligou pro Papa. Agora... O Lula ligou pro Papa ontem à noite. Então, falaram, o Lula e o Papa conversaram por telefone. Então está uma situação aí. E agora a pressa do Pacheco é para não venha caducar, né? Então, seja positivo ou negativo a votação, tranquilamente, mas não deixar caducar como já ocorreu em outros. Fica feio, né? Lógico que fica feio. É melhor derrotado que caducar. Não tenha dúvida. Opa, fica feio o negócio. Ele como presidente do Senado. Fica complicado. 10 horas mais 44 minutos, vamos a mais uma matéria. Comissão de Assuntos Econômicos aprova a oferta de procedimentos estéticos reparatórios pelo SUS. A Comissão de Assuntos Econômicos, a CAE, aprovou ontem o projeto que inclui no campo de atuação do Sistema Único de Saúde, o SUS, a realização de procedimentos estéticos reparatórios em pacientes submetidos à cirurgia bariátrica, bem como a mamoplastia e redutora de casos necessários. É interessante que como as coisas demoram para se tornar reais, né? Há toda uma necessidade quanto das intervenções cirúrgicas, na bariátrica, na mamoplastia, toda essa situação. E o SUS não dava continuidade total no serviço. E agora começa a criar a possibilidade de isso realmente vir a acontecer. Vai ser fato. Já começa a discussão, já tem aprovação e já segue para a base, né, digamos assim, o governo sanciona ou não. O mesmo aconteceu durante esse mês voltado ao ultrassom dentro das ofertas no SUS no pré-natal, né? Isso foi ofertado há pouco e começou a se tornar realidade. Os exames de imagem em que o SUS não era obrigado a estar fornecendo. E agora é. Heitor, a gente começa, parece que as coisas demoram para acontecer a nível governamental, a nível institucional, né? Chão de fábrica, a coisa acontece muito rápido, mas lá no topo da pirâmide parece que existe uma letargia até as coisas chegarem lá. Eu sempre digo assim, né, Márcio? Quem está lá em cima fala e pede, mas até ser concretizado, passa por tantos canais que quando chega ali demora muito. E às vezes nem chega o que é essencial, né?
Chega só Você um entendeu o paliativo. que eu quis dizer, Sim, né? sim. Quer dizer, a pessoa fala, vamos fazer isso. Vai chegando, vai diluindo. vai abrindo, porque até chegar são vários. Começa com um pedido, 2 analistas, 3 ou 4 vai encaminhando, mas até chegar no final, para que bate o martelo, tem toda aquela pirâmide que vai se abrindo. Essa dificuldade que a gente percebe no país, a velocidade das ações, o impacto delas. Eu acredito, acho que eu vou até refazer isso, não é a velocidade das ações. A observação das necessidades que vão gerar uma reação, que nessa reação vão corrigir os problemas necessários. Mas a necessidade ali, a reação demora, mas a necessidade continua. A gente está falando de vida, a gente está falando de saúde, a gente está falando de educação. Por isso que eu falei. Há uma necessidade. Olha, lá embaixo estão precisando disso. Peraí. Até chegar de volta lá embaixo demora. Vamos aguardar agora. Não é que eu estou reclamando que a coisa que venha a acontecer. Não. É legal que vai acontecer. Faz mais do que obrigação atender a população. Mas tem que ser mais rápido, né? Vidas humanas. 10 horas mais 47 minutos. Temos mais matéria? Opa, encerramos? Chegamos ao finalzinho? Olha só que maravilha, 10h47, hoje foi rapidinho, né? 40 e poucos minutos de programa. Heitor, parabenizar você pelo conteúdo, que tem sido um dos conteúdos mais acessados nos drops do Virtual News, né? Que está nas quartas-feiras, tem sido uma das mais acessadas. Parabéns para você. Imagina, Marcos, é isso. Imagina. É um prazer ter você aqui e essa contribuição sua com o programa. É muito bom. Eu que agradeço aí a participação. Às vezes eu não tenho condições de ver, né? Eu fico até chateado, mas toda vez que eu puder, vou estar sempre aqui com o maior prazer, Márcio. Maravilha. Netflix, Procon, eu sei que você gosta dessa questão da defesa do consumidor. Netflix e Procon já estão se acirrando já. A Netflix disse que ia começar a cobrar pelos pontos, pelas telas, né? E o Procon já falou, mas na sua propaganda aqui, você disse que assista onde quiser. Você não falou que ia cobrar. Então, uma briga boa, né? Lógico que dá uma briga boa. Sempre quando trata do CDC, Código de Defesa do Consumidor, sempre a briga boa, né? E eu gosto sempre de estar ali na briga. E dá para perceber que o Procon não entra para perder, né? Não entra não. Às vezes eu escuto muitas vezes a pessoa falar, mas procura. Procura que às vezes pode, logicamente, se a parte contrária não quiser resolver, mas que ela tenta de todas as formas tentar fazer uma conciliação. O Procon, ela interfere sim, ela atua sim. Agora, se a parte contrária não tem interesse numa composição, independente de ser Procon, de ser judiciário, não tendo acordo, não tem acordo. Interessante que quando começa essa questão do Procon discutindo com a Netflix, isso já vai gerar uma condição processual aí que vai conseguir. Já chama atenção, né? Já chama atenção. Bom, estamos encerrando esse nosso bate-papo de hoje, 10 horas mais 49 minutos. Possibilidade de aumento da gasolina nos próximos dias, né? A partir de amanhã, se eu não me engano, ICMS, em uma outra formatação, preço aí para em todos os estados vai ser uniforme, acho que o custo de 1,20 e poucos no combustível, sobe em alguns estados, pode diminuir uma coisinha ou outra em outros estados, né? Que tinham estados que cobravam mais, São Paulo cobrava menos, então a possibilidade aí de ter um aumento por conta da questão do ICMS. E aí o governo federal disse que vai tentar recompor com a alteração do barril do dólar, o preço do barril do petróleo no comércio exterior. Vamos ver como é que acontece. Então, atenção, olho na bomba. 10h50, agradecendo ao Heitor Sanzura, agradecendo a Maria Clara. Daqui a pouquinho à disposição nas redes sociais e também no nosso canal no YouTube. E claro, você acessa tudo no site da Virtual. Desejando uma excelente quarta-feira. Fique com Deus e até amanhã com mais um Virtual News, se Deus quiser.